Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a receita do bolo de cenoura, que é um bolo que faz bastante sucesso lá no Instagram e que todo mundo fala, praticamente pelo menos 90% fala que faz ele realmente dar certo. Porque todo mundo tem aquele trauma, né, com bolo de cenoura que não dá certo, que sola, que embatuma. Então essa receita eu creio que vai ajudar vocês, não só a receita, mas também as dicas que eu vou dar. Por isso que eu peço para vocês que não pulem o vídeo, pelo menos no começo, porque eu vou falar várias coisas importantes que vão ajudar vocês a realmente ter um bolo de cenoura bem fofinho, bem gostoso, tá bom? E se você fez essa primeira vez e não deu certo, que eu creio que vai ser um pouco difícil, mas se vocês fizerem e não deu certo, não desistam, façam de novo, que eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer esse bolo e ele dá assim, ó, ficar fofinho, tá bom? Sempre tem um pensamento positivo, bolo também é muito de pensamento, às vezes você fala assim, nossa, será que eu vou conseguir? Aí você já vai estar passando uma negatividade, então sempre pensa positivo, nossa, meu bolo senão vai ficar fofinho, meu bolo senão vai ficar perfeito, eu vou conseguir. Que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Esse é um dos segredos para você sempre fazer e dar certo as coisas. Bom, o primeiro passo é a forma. Sempre pegue uma forma de tabuleiro, igual esses aqui de vó. Eu acho até bonito fazer um bolo de cenoura nessas formas, porque remete muito à nossa infância, né? Quando a mãe a gente fazia bolo e cortava na forma mesmo, e espalhava. Então, além de achar bonito, é um dos fatos que faz o bolo de cenoura dar certo. Porque o bolo de cenoura, ele precisa de crescer, ele precisa de espaço. Ele é um bolo bastante pesado. Então, quanto mais você colocar ele naquelas formas de pudim, naquelas formas pequenininha, bem compacta, vai atrapalhar mais o crescimento dele. Então, sempre opta para fazer o bolo de cenoura nessas formas de tabuleiro mesmo. Esse tabuleiro meu aqui tem 34 centímetros de comprimento e 23 centímetros de largura. Agora vamos falar da cenoura. Gente, a cenoura do bolo de cenoura, ela tem que estar em temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? É aquela que você acaba de pegar na feira, no supermercado. Do jeitinho que ela tá lá exposta, é o jeitinho que você vai lavar ela, tirar a casca e ralar. Por que tem que ralar? Para poder ajudar o seu liquidificador. Mas se você tiver um pouco de preguiça de ralar, é só você cortar em finas rodelas que vai dar certo também. A cenoura tem que ser 3 cenouras médias. Mas esse negócio de cenoura média sempre dá problema. Por quê? Porque cada um tem uma referência de tamanho médio. Então, para isso não acontecer, você vai pesar 270 gramas de cenoura. Quem me deu essa dica de 270 gramas de cenoura foi uma seguidora. Se não me engano, é Cozinhando com a Dani, uma coisa assim. Eu não lembro muito do Instagram dela. Mas é isso aqui, ó, tá bom? 270 gramas de cenoura, que é o que tem aqui. Eu medi nessa minha balancinha que eu tenho desde a época de faculdade. Essa balancinha me acompanha por muito tempo e é sempre bom vocês terem em casa também, porque ajuda demais a gente e ela não custou nem R$ 70 na época. E o que? Tem 2, 3 anos que eu formei. Eu já pesei a cenoura aqui, certo? Então, aqui tem 270 gramas pesado, mas Ju, eu não tenho balança, como que eu faço? Eu vou colocar em xícaras para vocês terem mais ou menos a noção de quantas xícaras dá 3 cenouras médias raladas. Isso aí lá na hora a gente vou fazer para vocês. A minha xícara tem 250 ml, tá bom? Agora é a parte dos ovos. Os ovos tem que ser sempre também em temperatura ambiente. Todo bolo que você for fazer, não é só bolo de cenoura. Ovos em temperatura ambiente deixa o seu bolo muito mais fofinho, muito mais gostoso. Todos os ingredientes praticamente tem que ser em temperatura ambiente. Outra coisa, os ovos. Nessa receita são 4 ovos. Falar nisso, eu vou deixar a receita aqui embaixo para vocês no box de informação, tá bom? São 4 ovos. Mas se os seus ovos estiver pequeno, não tenha medo de colocar mais um ovo. Se você não estiver achando, ai meu Deus, será que esse ovo tá pequeno?
Gente, ovo é um ingrediente que jamais você colocar mais um vai fazer sua receita dar errada. Não vai. Ovo é muito difícil fazer receita dar errado. Se você fizer um bolo que ficou meio embatumado, que ficou pesado, coloca mais ovo. Qualquer bolo, coloca mais ovo que vai dar certo. Então aqui são 4 ovos, mas na dúvida, se tá pequeno, pode colocar 5 assim, ó, sem medo, tá bom? O fermento. O fermento é uma coisa que todo mundo fala lá no Instagram quando faz um bolo e dá errado. Ju, meu bolo deu errado, manda lá no direct. Aí eu falo, vai lá na cozinha e olha o seu fermento, a validade. Aí a pessoa olha, nossa, tá vencido. Então, gente, sempre olha a validade do seu fermento. O meu eu conservo na geladeira. O meu vem só ano que vem, graças a Deus, mas já tá acabando. Então, assim, e isso aqui equivale a 1 colher de sopa. Então, eu sempre meço por aqui. Eu coloco sempre, quanto mais o bolo for pesado, sempre coloco 1 colher de sopa bastante generosa, tá bom? O açúcar pode ser refinado, pode ser cristal, o que você quiser. Isso aí eu não sei porque é a diferença. Mas aqui eu vou usar a cristal. Farinha. Farinha é uma coisa que também manda demais no bolo, gente. Sempre usa uma farinha que vocês confiam, que vocês já conhecem. Eu uso muito, na minha época de faculdade, eu usava muita farinha Venturelli. Era uma farinha boa demais da conta. Nossa, só que aqui em Porá não acho de jeito nenhum. Mas quando eu vou lá em Goiânia, eu sempre acho essa farinha, então eu trago. Mas essa aqui não é a Venturelli. Depois eu vou até, quando eu achar, vou postar lá no Instagram pra vocês essa farinha. Que se vocês acharem, gente, pode comprar, que qualquer bolo dá certo com aquela farinha, tanto que ela é boa. Eu fazia pão na faculdade, nossa, tudo era com aquela farinha. Mas essa aqui é a farinha cristal, aquela a mesma daquela marca daquele arroz, Cristal Premium. É essa farinha que tem aqui. E o ingrediente também é o óleo é o que você quiser, o óleo de soja. No meu último vlog eu fiz com manteiga, eu derreti, mas eu prefiro essa receita com óleo. Eu fiz com manteiga da última vez porque eu realmente não tinha óleo, tá bom? Então vamos fazer esse bolo logo pra gente poder comer e vocês verem que fica fofinho. Pra começar, a gente começa com os ingredientes líquidos. O óleo é meia xícara, então eu vou colocar aqui meia xícara de óleo. E eu vou colocar também aqui os ovos. Aqui tem 4 ovos, meus ovos estavam grandes. Então aqui foram 4 ovos. E agora você tem a opção de colocar o açúcar aqui agora ou depois que bate um pouquinho. Às vezes eu coloco aqui e bato, às vezes eu bato primeiro os ovos com o óleo e depois coloco o açúcar. Isso não interfere muito não. Mas dessa vez, primeiro eu vou bater aqui o óleo e os ovos e vou deixar mais ou menos assim, bater uns 40 segundos só mesmo pra misturar e depois eu vou acrescentar 1 xícara de açúcar. Esse meu liquidificador é o da Oster. Ele é de vidro. Ele é muito potente, muito mesmo, ele é muito bom. Na época, se não me engano, eu paguei R$300 dele, comprei lá na Dom 47, que é uma loja que tem lá em Goiânia. Agora eu vou bater por uns 40 segundos só mesmo pra misturar. Ó, ficou branquinho. Aí agora eu vou colocar 1 xícara de açúcar. E vou voltar a bater por mais... Aqui, bater ele por 1 minuto pra dissolver bem o açúcar. Prontinho, acabei de bater. Aí agora chegou na parte mais importante, que é a cenoura. Aqui eu vou colocar sem apertar, para vocês terem noção, quem não tem balança, quantas xícaras de cenoura vai mais ou menos na receita. Então aqui tem 1, 2, 3. Deu 3 xícaras e um pouquinho, mais ou menos um dedo. Não foi nem meia xícara. Então, 3 xícaras e um dedo, mais ou menos. Só para vocês terem a noção do que é 270 gramas de cenoura. Se você tiver 250 gramas de cenoura, não tem problema.
Pode colocar que vai dar certo. Esse tantinho de gramas não diferencia muito, não. Aí agora a gente vai voltar a bater isso aqui. Às vezes vai ser preciso de ajudar o liquidificador. Aí se for preciso, você ajuda o seu aí, tá bom? Acabou de bater, tá vendo que ficou bem lisinho a massa? Bem lisinha. Esse é um dos segredos. Quanto mais lisinha, menos cenoura você vê triturada aqui dentro, é melhor. Depois que bateu, você vai reservar. E agora é a hora mais importante desse bolo, é a batedeira. Gente, esse bolo ele vai na batedeira. Ele só não vai na batedeira se o seu liquidificador for dos deuses, dos mais potentes do universo. Porque esse aqui ainda às vezes é muito difícil de eu bater farinha nele. E esse bolo, ele precisa muito de bater. Aí vocês assim, não me perguntam por quê, porque realmente eu não sei. Porque geralmente os bolos, né, tem tudo que só misturar levemente a farinha com a mão. Mas bolo de cenoura eu descobri que não é. Eu descobri que a gente tem que bater na batedeira por 4 ou 5 minutos. Então essa fase é crucial. Qualquer batedeira que você tiver na sua casa que bata bolo, pode pôr nela que vai dar certo. Aí aqui você coloca 2 xícaras e meia. Aí você nivela bem assim, ó, para não dar erro. Aqui tem 2 xícaras e meia de farinha. E agora eu vou colocar isso que eu reservei do liquidificador aqui dentro. Vou colocar tudinho aqui. Mostrar aqui de pertinho pra vocês. Aí agora eu vou rapar toda essa massa que ficou aqui dentro do meu liquidificador, ó. Gente, esse liquidificador ele é muito bom, mas mesmo assim eu sempre prefiro bater na batedeira. Eu só bato nele quando eu tô com muita pressa, sabe? E aí tá aqui. Aí agora é a hora. É bater por 4, 5 minutos. E daí, enquanto você bate no seu... Você bate, deixa batendo, é a hora que você vai ligar o forno, colocar ele a 180 graus e deixar pré-aquecido. É a hora que você vai untar o seu tabuleiro com manteiga e farinha. Tudo isso aí enquanto bate, pra você ficar bem tranquila, tá bom? Então agora... Ai, esse trem é pesado. Então agora eu vou rapar aqui o restante e vou deixar batendo aqui. Acabei de bater o bolo. Olha como fica a massa. Ela fica assim. Nem tão pesada, mas também nem tão leve, tá vendo? Se você sentiu que a sua massa ficou bem pesada, coloca mais ovo, tá bom? Não tem problema, ó. Aqui eu não coloquei o fermento ainda, eu vou colocar o fermento agora. Depois que bateu os 4, 5 minutos que a gente coloca uma colherzinha de sopa, bem generosa, de fermento. Aí agora eu vou misturar bem levemente. Tá vendo? E depois eu vou colocar na forma. Acabei de misturar. Essa forma, às vezes, se você tiver uma menor que essa, pode ser que dê mais certo. Porque às vezes eu tô achando essa aqui que ela ficou grande demais. Mas vamos ver até o final o que vai dar. Aí aqui o fermento, a farinha. Eu esqueci de falar pra vocês uma coisa. Gente, jamais usem bolo farinha com fermento, tá? Isso não existe. Às vezes pode dar certo nesses bolo pronto, às vezes nem nesses bolo pronto, né? Que eu acho que bolo pronto já deve vir com fermento, né? Sem fermento. Então, nunca use farinha com fermento. Muita gente que faz bolo com farinha com fermento, que vem falar que deu errado, é por causa dessas farinhas. Então, sempre coloca o fermento à parte, compra uma farinha sem fermento, normal mesmo, que vai ajudar você a ter um bolo melhor. Então tá aqui nosso bolo de cenoura, agora ele vai pro forno e a quantidade de tempo do forno é uns 40 minutos, ou até que você já sinta que o cheiro de bolo tá bem forte aí na sua casa, ou até que você espete um palito e não saia nada, tá bom? É o forno a 180 graus, viu?
vou fazer a cobertura. Aqui tem uma lata de leite condensado. Vou colocar uma colherzinha de sopa de manteiga sem sal. E vou colocar aqui o chocolate. Vou colocar Toddy mesmo, pra sair aqueles bolos de cenoura assim, pra relembrar bem a infância. Cobertura de Toddy. Acho que aqui não vai dar 4. Vou colocar o restante. Aí agora eu vou mexer e no final eu vou acrescentar só um pouquinho de creme de leite. Quando você peneira o chocolate, fica melhor. Aqui eu não vou peneirar não, mas aí na sua casa você peneira, tá bom? Aqui a cobertura ficou pronta. Eu deixo ferver só uns 2 minutos e já desligo, porque eu não gosto dela muito dura. E eu tava olhando aqui, tô sem creme de leite. Então vai colocar só isso mesmo, manteiga, chocolate e leite condensado. Ô, sorte! Prontinho. Agora o bolo já tá quase pronto. Vou deixar aqui a cobertura de lado. E acho que eu vou passar um cafezinho. Acabei de esquentar a água pro café. Porque bolo tem que ter um cafezinho, né? Gente, se vocês adivinhar o cheiro que tá aqui em casa, cheiro de brigadeiro, cheiro de bolo terminando de assar, agora cheiro de cafezinho. Ô, trem bom! Olha esse barulhinho que faz o café, é bom demais, né? Escutar ele. Tá quase pronto o bolo. Deixa eu terminar esse cafezinho aqui e já vou tirar o bolo. Olha só, gente, o bolo. Nossa, olha tanto que ficou bonito. E eu gosto de bolo quentinho, eu não sei vocês, mas eu Aí, a hora que ele sai do forno, já vou furar ele assim, pra cobertura entrar um pouquinho nele. Sabe? Eu adoro quando a cobertura entra. Bolo de tabuleiro assim, não tem como a gente não lembrar a infância. Meu Deus, eu lembro muito. Vou espalhar aqui, vou rapar a panela. Espalhar toda a cobertura, para ela entrar bem. Tanto que ficou bonitinha a cobertura também. Agora chegou a melhor parte, que é a hora de cortar. Vou cortar aqui ao vivo para vocês verem. Eu gosto de bolo quentinho, vocês? Aqui em casa todo mundo sempre gostou. Tem gente que fala que depois não é muito bom, né? Mas eu gosto. Nossa, deu água na boca. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar de pertinho, porque de pertinho vocês veem melhor como que esse bolo funciona. Ó. Tanto que tá fofinho. Olha o meu. Aqui do meu prato. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, ó. Viu que dá certo, gente? Ó, vai ser o melhor bolo que vocês vão fazer. Sem erro. Olha isso. Olha a textura dele. Dá pra vocês verem, né, por aí que ficou fofinho. Então, esquece essa coisa da cabeça de vocês que bolo de cenoura não dá errado. Porque, ó, olha que lindeza. Viu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse bolo, não leve ele na geladeira. Se você quer guardar, coloca um pano de prata em cima e deixa ele fora da geladeira, que ele vai ficar perfeito. Ou então coloca dentro de uma vasilha, picadinho. Servi um café aqui. Aí, olha só que legal. Deixa eu falar aqui pra vocês. Deixa eu picar mais aqui, pra vocês verem melhor. Tanto que ele fica fofinho. Dá uma picada nele aqui, ó. Pra vocês verem que não tem erro. E agora eu vou falar uma coisa assim importante pra vocês que já aconteceu comigo e que pode auxiliar vocês. Eu só vou terminar de comer aqui e já falo com vocês. Mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês. Já aconteceu inúmeras vezes, não foi só uma, várias vezes, de eu colocar já o líquido já na batedeira pra poder a batedeira bater a farinha com o líquido.
E depois que bateu, tipo uns 2 minutos, eu já percebi que precisou de mais ovos, que a massa ficou pesada, que a massa ficou densa. Só de eu olhar ali, eu já falei, nossa, preciso de mais ovos. Então, já colocava assim na mesma hora, quebrava os ovos e colocava mais um ovo, mais 2 ovos. Então, assim, nunca tenha medo de acrescentar ovo. Ovo é uma coisa que nunca vai fazer a sua receita dar errado. Então, hoje não foi preciso, mas já aconteceu várias vezes de eu ter que colocar, ter que acrescentar. Pode acrescentar ali na batedeira mesmo, que não vai dar errado, vai fazer o seu bolo dar mais certo. Então é um segredo. Sentiu sua massa pesada, sentiu sua massa densa, ela tem que ficar um líquido bonito, igual aquele que eu mostrei pra vocês. Ela ficou assim, é o certo. Então, não tenha medo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Eu coloquei aqui no pratinho pra vocês verem de novo como fica fofinho e vocês fazerem aí na casa de vocês. Não tem erro, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês comentar comigo aqui embaixo que eu ajudo vocês a responder. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.